Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 28, a oitava questão da prova de matemática do vestibular da UFSC 2018, e o item 01, ele nos diz que considere uma esfera, um cone e um cilindro, todos com raio de medida R. Sabe-se que a altura do cone tem medida H igual a R, e a altura do cilindro mede o dobro da altura do cone. Nessas condições, a soma do volume da esfera com o dobro do volume do cone é igual ao volume do cilindro. Então, vamos colocar no quadro esses objetos, o cilindro, o cone e a esfera, e vamos nos lembrar de início qual é o volume do cone. Bom, a gente sabe que o volume do cone é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, vamos colocar aqui 1/3 vezes a área da base. No caso aqui, a base é um círculo de raio R, então é πr ao quadrado, multiplicado pela altura. Só que segundo o enunciado do problema, a altura do cone vale exatamente igual ao raio dessa circunferência aqui de base. Então, é 1/3 vezes a área da base vezes a altura, ou seja, vezes R. Ou seja, o volume do cone vai ser 1/3 vezes π vezes R ao cubo. R ao quadrado vezes R dá R ao cubo. Agora, qual é o volume do cilindro? Bom, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, quem é a base? A base é uma circunferência de raio R. Então, é π vezes R ao quadrado, vezes a altura. Só que, segundo o enunciado do problema, a altura do cilindro mede o dobro da altura do cone. A altura do cone é R. Então, a altura do cilindro vai ser 2 vezes R. Então, vezes 2 vezes R. Essa daqui é a altura do cilindro. Isso daqui é a área da base do cilindro. Então, o volume do cilindro é π vezes R ao cubo, né? 2 vezes π vezes R ao cubo, né? Porque a gente tem esse 2 aqui multiplicando R. Então, esse daqui é o volume do cilindro, isso daqui é o volume do cone, e o volume da esfera é quanto, né? O volume da esfera vai ser igual a 4/3, então vamos colocar aqui, o volume da esfera é 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo. Então fica assim, esse aqui é o volume da esfera, esse aqui é o volume do cone, e isso daqui é o volume do cilindro. E o que é que nós temos que fazer? Pelo enunciado do problema, ele pede a soma do volume da esfera com o dobro do volume do cone. Então vamos colocar aqui o volume da esfera, que é 4/3 vezes π vezes R ao cubo, mais o dobro do volume do cone. Bom, o cone está aqui, ó. O volume do cone é 1/3 vezes π vezes R ao cubo. Quando a gente somar isso daqui com isso daqui, segundo o enunciado do problema, tem que ser igual ao volume do cilindro. Será que isso daqui é verdade? Bom, perceba que isso aqui são duas frações que têm o mesmo denominador, que é 3. Então a gente pode manter o denominador 3 aqui e somar os numeradores. O numerador desta parte aqui é 4π vezes R ao cubo. E o numerador deste número daqui é 2 vezes πr ao cubo. 2 vezes πr ao cubo. 4πr ao cubo mais 2πr ao cubo dá 6πr ao cubo. Então fica 6πr ao cubo, dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2πr ao cubo. E é exatamente esse, né, o volume, ó, do cilindro. Então, a afirmativa número 01, ela está correta. Vamos agora para a afirmativa número 02. O item 02, ele nos diz o seguinte: um poliedro convexo possui 6 faces triangulares e 4 faces hexagonais. Então, o número de vértices deste poliedro é 34. Para resolvermos esse exercício, vamos usar a seguinte fórmula, que nos diz que o número de vértices de um poliedro convexo mais o número de faces desse poliedro é igual ao número de arestas
mais 2. Então, nós vamos usar esta fórmula aqui. Bom, olhando para o enunciado da questão, quanto que vale f? Bom, f é o número de faces. Existem 6 faces triangulares e existem 4 faces hexagonais. Então, 6 mais 4 é igual a 10. Existem 10 faces deste poliedro. Agora, quantas são as arestas deste poliedro? Bom, como cada triângulo tem 3 arestas, então a gente poderia pensar que 6 triângulos vão possuir 6 vezes 3, 18 arestas. Então vamos colocar assim, ó. Então nós temos 6 triângulos, né? Então 6 vezes 3, existem, em certo sentido, 18 arestas. Mas, como existem 4 faces hexagonais, cada hexágono possui 6 lados, então, em certo sentido, existiriam 4 vezes 6, 24 arestas. Só que cada uma dessas arestas aqui que eu fiz essa conta, ela está sendo contada 2 vezes, porque uma aresta está colada com uma aresta de uma outra face. Então a gente vai ter que pegar este número daqui, essa soma, e dividir por 2 para a gente calcular as arestas deste poliedro. A gente pegou a quantidade de lados de cada um dos triângulos, né? São 6 triângulos, então 6 vezes 3 dá 18 lados, e como existem 4 faces diagonais, então existem para cada um desses hexágonos 6 lados, então 4 vezes 6 dá 24. Então, em certo sentido, existiriam 18 mais 24, né, arestas, só que a gente precisa dividir por 2, porque uma face está colada na outra. Nessa conta aqui, a gente está contando a quantidade de arestas 2 vezes. Então, quanto que vai dar o A? O A vai ser igual a quanto? Ó? Bom, a gente pode simplificar. 6 vezes 3 dividido por 2 dá 3 vezes 3. E 4 vezes 6 dividido por 2 dá 4 vezes 3. Então, a aresta vai ser quanto? Vai ser 3 vezes 3 mais 4, né? A gente pode colocar o 3 em evidência, fica 3 vezes 3 mais 4, ou seja, A é igual a 3 vezes 7, 21. Então, existem 21 arestas neste poliedro. Então, agora a gente vai simplesmente substituir aqui nesta fórmula. Então, olha só, daqui, o que nós temos? Nós temos vértices, a quantidade de vértices, mais a quantidade de faces, que é 10, vai ser igual a quantidade de arestas, que é 21, mais 2. Ou seja, V é igual a 23 menos 10. Ou seja, V vale 13. Existem neste poliedro 13 vértices e, portanto, o item 02, que está dizendo que são 34, esse item está incorreto. Vamos agora para o item 04. O item 04 nos diz que 3 cidades, A, B e C, estão localizadas de tal maneira que formam um triângulo, conforme representação na figura abaixo. Um ciclista, ele sai da cidade A para a cidade B numa velocidade média de 14 km por hora, percorrendo o caminho mais curto. Considerando raiz de 2 igual a 1,4, o ciclista levaria 9 minutos para percorrer esta distância. Então a gente precisa simplesmente calcular a distância de A até B, né? Porque o menor caminho entre as cidades A e B é o segmento de reta que une essas duas cidades. Então vamos chamar de x a medida do segmento AB deste triângulo. E perceba que nós temos aqui neste triângulo um ângulo de 135 graus, um ângulo de 15 graus, então a gente conhece esse terceiro ângulo. 135 mais 15 dá 150. Então, para chegar em 180, faltam mais 30, ou seja, este ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 30 graus, né? O ângulo B é um ângulo de 30 graus. E como que a gente pode fazer para descobrir o valor de x? Bom, olhando para este triângulo ABC, para descobrir o valor de x, nós podemos usar a lei dos senos. Pela lei dos senos, o x está para o seno de 135 graus, assim como o 15 está para 30
graus. Então, vamos fazer isso. Ó. Então, o x está para o seno de 135 graus, assim como 15 está para o seno de 30 graus. Bom, qual é o valor do seno de 135 graus? A gente sabe que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E nós sabemos também que ângulos suplementares, ou seja, ângulos cuja soma dá 180 graus, eles possuem o mesmo seno. Então, como 135 mais 45 dá 180 graus, e como o seno de 45 graus nós sabemos que vale raiz de 2 sobre 2, o seno de 135 graus também vale raiz de 2 sobre 2. Então, a gente pode colocar assim, ó, o x ele está para o raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 135 graus, assim como o 15 está para o seno de 30 graus. Qual que é o seno de 30 graus? É 1 dividido por 2. Então, nós podemos cancelar este 2 aqui com este 2, e nós vamos obter que o x vale quanto? Bom, o x vai valer 15 vezes a raiz de 2. A gente multiplica cruzado assim. X vezes 1 dá x, raiz de 2 vezes 15 dá 15 raiz de 2. Então, daqui, nós concluímos que o x ele vale 15 vezes raiz de 2. Só que o enunciado da questão pede para a gente considerar o raiz de 2 como sendo igual a 1,4. Então, o x vai ser igual a 15 vezes 1,4. Em outras palavras, x é igual a 15 vezes 14 vezes 10 na menos 1. A gente pode escrever o 1,4 assim, como 14 vezes 10 na menos 1, né? Ou 14 dividido por 10. E nós queremos saber qual é o tempo que leva para ir de A até B. Bom, agora perceba que o enunciado nos dá a velocidade para ir de A até B. Nesse ciclista ele anda a uma velocidade de 14 km por hora. Então nós sabemos que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Bom, a gente sabe que 90 minutos é 60 minutos mais 30 minutos. 60 minutos é 1 hora. 30 minutos é meia hora. Então, 90 minutos é 1 hora e meia. Logo, daqui a gente tira aqui o V, que é igual a 14 km por hora, vai ser igual a D dividido por 1 hora e meia, ou seja, 1,5. E daqui nós concluímos que o D é igual a 14 vezes 1,5. E será que isso daqui, ó, que é o D, é exatamente este valor? Será que o D é igual ao X? É isso que nós precisamos comparar, né? A gente precisa comparar se o que nós calculamos aqui, que é a distância da cidade A até a cidade B, é esse valor de D. E de fato, né, isso daqui, ó, como eu falei para vocês, isso aqui é 15 vezes 14 dividido por 10. E esse D é a mesma coisa, é 14 vezes 15 vezes 10 na menos 1, ou seja, o D é 14 vezes 15 dividido por 10. Logo, de fato, para ir da cidade A até a cidade B, será preciso 90 minutos, ou seja, 1 hora e meia. E o item 04, ele está correto. Vamos agora para o item 08. O item 08 nos diz que um objeto decorativo é formado pela junção de uma pirâmide com um cubo, conforme indica a superfície abaixo. Se as arestas da pirâmide e do cubo têm medida igual a 3 decímetros, então a área total da superfície desse sólido é maior do que 63 decímetros ao quadrado. Então nós temos um objeto que é formado por uma pirâmide e um cubo. Nós queremos calcular a área da sua superfície. Como as arestas da pirâmide e do cubo têm mesma medida, isso significa que cada um desses triângulos aqui, ó, são triângulos equiláteros, né, de lado igual a 3 decímetros. E quando a gente for calcular a área da superfície deste objeto, nós vamos calcular a área de 4 triângulos equiláteros, que estão aqui na pirâmide, né, que são faces da pirâmide, e vamos somar com a área de 5 quadrados. A gente sabe que o cubo ele é formado por 6 quadrados, né? Cada uma dessas 6 faces do cubo são quadrados, né? Mas a gente não vai calcular
a área desta face aqui, ó, porque esta face não está na superfície do cubo. Então vamos calcular a área de 4 triângulos equilátero e vamos somar com as áreas, né, de 5 quadrados. Então vamos colocar aqui o triângulo e o quadrado. A área deste triângulo aqui é igual a L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, né? A gente sabe que os lados desses objetos aqui valem L, né? Isso daqui é a área de um triângulo. Como são 4 triângulos, então temos que multiplicar por 4. Então, isso daqui é a soma das áreas dos triângulos que estão aqui na parte superior. Isso é igual a L ao quadrado, raiz de 3. E a área de um quadrado é L ao quadrado. Como nós queremos calcular a área de 5 quadrados, então queremos calcular 5 vezes L ao quadrado. Agora, qual é o valor de L ao quadrado raiz de 3 mais 5L ao quadrado? Então, vamos colocar aqui, ó, a área da superfície, que eu vou chamar de S, é igual a L ao quadrado raiz de 3 mais 5L ao quadrado. Podemos colocar o L ao quadrado em evidência, fica L ao quadrado, raiz de 3, mais 5. Só que o L vale 3 decímetros, né? Então, isso daqui é igual a 9 vezes raiz de 3 mais 5 decímetros ao quadrado. Esse valor aqui é a área da superfície deste objeto. O que nós queremos? Nós queremos saber se este valor é maior do que 63 decímetros ao quadrado. Será que é maior? Será que 9 vezes raiz de 3 mais 5 é maior do que 63? Bom, se isso daqui fosse verdade, a gente poderia passar o 9 para cá dividindo, né? Daí ficaria raiz de 3 mais 5 maior do que 63 dividido por 9. Só que 63 dividido por 9 dá 7. Então, se isso daqui fosse verdade, teríamos raiz de 3 mais 5 maior do que 7. Ou seja, raiz de 3 seria maior do que 2, né? Porque 7 menos 5 vale 2. E será que raiz de 3 é maior do que 2? Bom, se isso daqui fosse verdade, o quadrado do raiz de 3 seria maior do que o quadrado de 2. Qual que é o quadrado do raiz de 3? É 3. Qual que é o quadrado de 2? É 4. Então, se isso aqui fosse verdade, isso aqui seria verdade, isso aqui seria verdade, e o 3 seria maior do que 4. Mas isso daqui é um absurdo matemático. Logo, a gente não tem esta desigualdade aqui. Na verdade, é o inverso, né? O 9 vezes raiz de 3 mais 5 é menor do que 63. E, portanto, o item 08 ele está incorreto. Então, qual que vai ser a resposta para a questão número 28 da prova? A gente viu que o item 01 ele era verdadeiro e vimos que o item 04 também era verdadeiro, né? O item 02 e o 08, né, são falsos, como a gente viu. Então, 01 mais 04 dá 5, né? Então, nossa resposta vai ser 05. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.